fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas, capítulo 1, versículos 26 ao 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graças diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o seu trono de seu pai, Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. E essas santas palavras perdoem os nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos dando conhecimento um pouquinho mais aqui sobre a palavra de Deus, nessa questão que é tão bonita quando o anjo Gabriel entra onde Maria estava e diz estas palavras para ela, saudando: Ave cheia de graça, tu encontrastes graças diante de Deus. E aí anuncia para ela tudo o que aconteceria com ela. E ela, no final, pergunta: Mas como isso acontecerá se eu não conheço homem algum? Embora ela estivesse prometida em casamento a José, mas ela não tinha relação sexual com José e com homem nenhum. Como que ela poderia ficar grávida? O anjo disse para ela que ela seria envolvida com a sombra do Espírito Santo e o que nascesse dela seria grande, chamado Filho de Deus, e que o seu reino não teria fim. Bem, o que nós podemos deduzir com essas palavras tão bonitas deste santo evangelho? Da anunciação a Maria. Maria, ela é verdadeiramente a mãe de Jesus Cristo. E por ser mãe de Jesus Cristo, nós também consideramos Maria como nossa mãe também. E quem é que diz que muitas vezes já ouvi falar que Maria não tem poder e que Maria não faz nada? Gente, tem sim. Maria tem grandes poderes. No primeiro milagre que Jesus fez, quando ele transformou a água em vinho, Maria estava presente. E foi Maria que teve a percepção de perceber que o vinho tinha acabado. Ela vai e fala com seu filho Jesus e ele diz: Mulher, a minha hora não chegou. Porque ele não chamava ela de mãe, porque ele é o próprio Deus. Então ele chamava-a de mulher. Aí, o que Maria fez? Ela disse aos que serviam: Fazei tudo o que ele vos disser. E aí eles obedeceram o que Maria disse a ele,
a eles, o pessoal que servia ali na festa de casamento, e ele mandou que enchesse as talhas de água, encheu e ele transformou aí em vinho. O que significa isso? Significa que Maria sabia exatamente o que Jesus iria fazer. Tanto é verdade que ela pediu aos que servia que fizesse tudo o que ele vos disser. Agora, como é que nós podemos dizer que Maria não tem poder? Tem sim. A mãe de Jesus, ela tem poder porque ela é a mãe do Filho de Deus. E ela é esposa de Deus. Toninho, mas como você pode falar que Maria é esposa de Deus? Sim, exatamente, ela é esposa de Deus porque ela concebeu, conforme a palavra nos falou, através do envolvimento da sombra do Altíssimo. Quem é o Altíssimo? Deus onipotente. Deus onipotente, Deus onisciente e Deus presente. Foi a sombra dele que envolveu Maria e através do seio dela encarnou Jesus Cristo nosso Senhor. E ela deu à luz a este menino. E aí nós fica a se perguntar, mas Maria tem poder? Tem sim, porque foi concedido a ela foi escolhida por Deus Pai para ser a mãe do seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Tenham todos um excelente e maravilhoso dia. A bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que ela desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz,